Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Vamos lá, então. Boa noite, professor. Vamos, então. Eu coloquei para vocês hoje lá na... Deixa eu só abrir aqui. Aqui não. Tem lá aqui no Google Classroom e tem também no Ava de vocês, tá? Coloquei aqui uma atividade, tá? Que é o trabalho do próximo trimestre, tá? Entrega das unidades 3 e 4 do Ava, tá? Todas as atividades. Então aqui já tem uma pessoa, o Lucas já entregou, né? Então é para vocês... Boa noite, professor. Para vocês... Boa noite. Para vocês entregarem isso aqui. Por quê? A gente tem que entregar isso aqui até o dia 12/5. Então, eu tinha planejado de fazer um sisteminha, mas essa data está muito apertada. Em 2 semanas a gente não consegue fazer. Beleza? Então, nós vamos ter que trabalhar dessa maneira. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos continuar falando sobre o nosso amigo Python. Só fazer um acesso aqui antes que eu esqueça. Como é que foi a semana de palestra de vocês? O que foi falado? Vocês assistiram alguma coisa? Alguém viu alguma coisa? Foi excelente. Teve várias palestras. Teve palestra do quê, por exemplo? É porque eu particularmente, eu não tinha obrigatoriedade em participar, no caso, né? Teve uma palestra de segurança da informática. Bem bacana. Com quem foi? Com o Sandro? Não, foi com um ex-aluno do Sandra. Júlio? Isso. Esse cara, ele já foi professor com a gente aí. Júlio Della Flora, né? Isso. Deixa eu só pegar um negócio aqui rapidinho, só para ver. Teve também uma sobre ISO. Esse cara aqui, ó. Professor, Esse aqui. Foi esse cara aqui, não foi? professor, tem como compartilhar a tela? Para quê? Que não dá para... que o senhor está falando como se a gente Ah, estivesse... tá. Desculpa, foi mal. Deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui, né? Isso, esse. É muito bom. Ele é muito bom. É esse cara aqui. Ele tem até um canal no YouTube. Tem 3 milhões de inscritos aqui já. Ele deu aula com a gente aí já. Né? Esse cara aqui, ó. Treinamento de hardware hacking, né? Você conversa com ele assim, ele parece meio doidão, assim, mas ele é gente boa pra caramba, cara. Ele é assim, nota 10, viu? Ele é... Se vocês assistiram a palestra dele mesmo, assim, ao ponto de usufruir mesmo, vocês aprenderam bastante coisa, né? Teve uma vez que ele fez uma presencial pra gente, quando era... o campus da engenharia era no Tietê. A gente fez uns cursos desse também lá no Tietê. E aí ele ensinou sobre invasão, tudo, mostrou até um DNS fake em cima do Gmail, se eu não me engano, uma coisa assim. Foi bem legal, assim. Tipo, quem gosta, né, dessa área, eu acho legal. Eu não tenho aptidão para essa área, eu acho legal. Mas é bem bacana, cara, é interessante. O que mais? Aí teve uma de ISO, né, o que mais? Teve mais alguma coisa em relação da programação, assim, banco de dados, alguma coisa assim? Não, acho que foi só essas duas. Você teve 2? Eles podiam explorar um pouco melhor essa semana, assim, e trazer algumas coisas mais cativantes, assim, sabe? Do meu ponto de vista, eu acho que fica aí fica um quê de quero mais, assim, sabe?
tipo, trazer profissionais da área, de repente, que mostra o dia a dia, né? Por exemplo, eu poderia ter trazido uma coisa que está muito em moda hoje, falar sobre Power BI, falar sobre ClickView, né, Tableau, que são ferramentas hoje de automação, né? De dashboard, de BI como um todo. Vocês conhecem esse tipo de ferramenta? Não, mas você já falou em outras aulas, professor. Tem um cara, que é esse cara aqui, ó, Leonardo Kapirski, né? Ele dá uns cursos de Power BI, ele tem uns dashboards dele, tipo, bem bacana. Eu só vou pegar aqui para pegar o site dele que eu não lembro certinho. Não, esse aqui. Mas assim, tipo, ele tem uns. Eu vou tirar o som aqui só para não dar. Mas só para vocês verem mais ou menos o que ele monta, né? Uns dashboards aqui. Vamos ver aqui. Não. Tem um aqui que é bem bacana. Aqui. Ó, tipo, tem. Ó, isso aqui que é um dashboard, isso aqui é feito em Power BI, na verdade, sim. Tem pouca. Eu não sei se ele usa programação, se ele usa R aqui, nada, alguma coisa assim, tipo. Mas a maioria disso aqui já como é que fala? Componentes nativos, né? E trabalha mais com uma massa de dados. Ó, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma. Deixa ele renderizar aqui o vídeo. Aí, se você tem uma, eles te dão uma massa de dados, aí ele acaba montando essas coisas. Assim, é bem legal, tipo, são coisas que poderiam usufruir a mais, que vocês estariam aproveitando de uma maneira bem diferenciada. Enfim, né? É interessante. Eu também acho que faltou um pouco de vontade minha também de querer apresentar, também eu não apresentei. Eu poderia ter dado essa sugestão de apresentar também isso. Bom, mas enfim, eu estou mudando de emprego. Acabou ficando um pouquinho. Até o Lucas me chamou perguntar um negócio de trabalho. Eu acabei falando para ele que eu não tinha conseguido fazer nada, que eu estava trocando de emprego. E aí estava meio tumultuado, né? Professor, Realmente está tumultuado mesmo. Oi, pode falar. o senhor trabalhava numa empresa de rastreamento de veículo? Eu trabalho ainda. Até o dia 30 eu trabalho lá. Ah, sim. O Até o senhor dia... conhece o Jean? Quem? Jean. Não, qual que é a empresa que ele trabalha? É nessa mesma empresa. Na Trucks Control? É, Mas ele faz o que lá? exatamente, eu não sei. Ah, tá. É porque eu não conheço nenhum. Assim, da TI eu não conheço nenhum Gian. Assim, entendeu? Porque a TI não é tão grande assim, né? A parte de rastreamento ela é até um pouco pequena. Mas deixa eu ver no internos. No internos também acho que não tem. Realmente não tem mesmo. Enfim, não conheço. Aí agora eu estou indo para uma outra empresa que chama Cooperativa Integrada. Não sei se vocês conhecem. Não, essa não. A antiga cooperativa Cotia. Estou indo para lá trabalhar com Progress. Legal, né? Com frotas? Não, vou trabalhar na área agrícola mesmo, né? Frotas, né? Não. Lá chamava o banco, porque eu vou trabalhar, chama Progress. Entendi. Entendeu? Banco Progress. Né? Eu mudei da SQL Server para ir para o banco Progress. Do Banco de DataSul. dados, então, né? DataSul é um banco free, né? Então, assim, sei lá, vamos ver o que vai dar. Né? Vamos ver. Boa sorte, novo trampo, professor. Valeu, cara. Muito obrigado. Vai ser bem uma programaçãozinha aí. Vamos ver que a gente vai trabalhar com programação. Bom, vamos lá. A gente falou até
na aula passada sobre lista, né? Que é praticamente o vetor do Python, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algoritmos de busca. E depois eu vou ensinar vocês também como é que faz para vocês debugarem os valores utilizando a ferramenta Spider. Deixa eu já abrir o Spider aqui. Então, o que é um algoritmo? Os algoritmos computacionais, eles são desenvolvidos para quê? Para resolver diversos problemas, né? A gente cria um algoritmo com a intenção de suprir uma necessidade que é uma necessidade de automatização. Assim como se a gente tem hoje em dia, por exemplo, os assistentes virtuais, vamos falar de assistentes virtuais, né? Tipo Alexa, Google Home, né? Lá, e você compra eles e compra aqueles apetrechos para colocar em luz. Você cria uma automação para quê? Para facilitar teu dia a dia, certo? Então, se você, tipo, lá, der 2 palminhas assim, de repente ele acende a luz, né? Ou você fala assim, sei lá, ok, Google, né? Faça tal coisa, né? Por exemplo, eu fiz uma automação aqui no meu ok, Google, que eu tenho aqui na minha mesa. Não sei se vocês vão conseguir ver, que não vai dar para ver, né? Mas eu tenho aqui meu desktop, deixa eu só ver se eu consigo virar aqui. Eu mostro para vocês mais ou menos o que eu brinquei aqui, né? Vou ver se eu consigo. Professor, Oi? o que o senhor falou da Alexa, eu lembrei. Quando você fala para ela acender a luz da sala, por exemplo, ela fala, tudo bem. Então, por exemplo, aqui É eu bem tenho prático. o meu gabinete, certo? E aí eu tenho a minha diversão, que é um Xbox aqui do lado, né? Então, ó. Então, deixa eu só puxar aqui. Isso. Se vocês... Ô, professor, Oi. é que eu acho que você colocou no efeito da câmera pelo Teams para embaçar. Tá. Então ele não está focando. Deixa eu só tirar isso aqui. Quero efeito de tela de fundo. Pronto. Aí tem um Xbox aqui do lado. Melhorou. Ele tá desligado, né? Então, eu vou fazer assim. Aí você faz uma automação. Ok, Google. Ok, Google. Eita, o que tá acontecendo? Ok, Google. Ok, Google. Ligar Xbox. Então, a gente cria uma automação. Tudo bem? Ligando Xbox. Olha lá, ele ligou o Xbox, certo? E da mesma maneira, você cria a automação através de um algoritmo, por exemplo. Ok, Google, desligar Xbox. Olha lá. Tudo bem? Desligou o Xbox. Desligando. Certo? Então, assim, as automações, os processos que a gente faz hoje, tudo a gente faz para o quê? Facilitar a nossa vida. Concorda? Ah, professor, nossa, vai facilitar muito sua vida você chegar ali no controle do Xbox e apertar o botão. Não é que não vai fazer diferença, pô. Mas, vamos supor, domingo de manhã, minha esposa levanta tarde. Aí o que eu faço domingo de manhã? Eu vou lá e dou a minha jogadinha, né? No meu momento ali eu vou dar minha jogadinha. Então eu estou ali fazendo um café para mim, então na hora que eu quero vir para cá, até Xbox, eu gosto que o Xbox ele liga e fica ali e ele atualiza o que tem que atualizar nele, alguma coisa. Eu já solto o comando nele, lá na cozinha, da onde eu estou, e ele já liga para mim. Então, tudo que a gente quer resolver de problema para a gente utiliza um algoritmo computacional. Então, o senhor está querendo dizer que isso que a gente está trabalhando, por exemplo, da automação do Google, é um algoritmo? Sim, para você criar esse assistente virtual, você utilizou um algoritmo, certo? Que usa uma certa lógica de programação. Assim como a Alexa usa também, ou a própria Cortana, né? Ou a Siri, né? Da Apple. Então, os algoritmos, eles são criados para que a gente tenha soluções, né? Então, esse é o tipo de solução. Ou, por exemplo, o cara quer controlar o estoque de uma empresa, cria lá um algoritmo de controle de estoque. Algoritmos de folha de pagamento, para que serve? Folha de pagamento você hoje consegue fazer em 4, 5 dias.
Antigamente, não sei se alguém... É que vocês são bem mais novo do que eu, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, o pessoal às vezes começava a rodar fazer folha de pagamento no dia 15 do mês, no meio do mês, certo? Para poder entregar a folha de pagamento no dia certo, no dia 5, cair lá o dinheiro do funcionário na conta dele. Poxa, é um trampo, né? Hoje em dia você tem tanta facilidade aí, né? Por exemplo, eu mudei de emprego, né? Então, antigamente, o que você fazia quando você mudava de emprego? Você ia levar a carteira de lá para o cara assinar, o cara dava baixa, depois você ia levava para o outro, o cara dava fazer o novo registro. Tudo. Hoje você não precisa mais. Por quê? Já que foi criado um algoritmo chamado e-social, que facilita isso. Você não precisa mais dar baixa na carteira. Né? O próprio e-social já faz isso. Olhando por esse lado, por essa virtude, a gente também tem os algoritmos de busca, que nesse universo todo, né, que ele faz? Ele tenta resolver problema de encontrar valores em estruturas de dados complexas, simples, em qualquer tipo de estrutura de dados. Então, se nós temos algoritmos que são feitos para resolver problemas, ou seja, trazer soluções para o nosso dia a dia, os algoritmos de busca, ele vem nesse meio, nesse conjunto todo, para auxiliar alguma coisa, a próprio algoritmo, a encontrar valores dentro de uma estrutura. Tá certo? Não é simplesmente, procure um número. Mas se for para procurar um número, por exemplo, dentro de um vetor, eu coloco o vetor lá dentro e mando procurar, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Baixar aqui, baixar aqui. A gente vai criar um algoritmo para determinar um vetor. Então, como é que fazia uma lista mesmo? Faz um for. Não, como é que a gente cria a lista primeiro de tudo? O usuário vai ter que digitar um valor? Números, certo? A gente vai dar um nome, tá? E a gente vai colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Lembra? Print. Programado. Opa. Números. Certo? O que ele vai acontecer aqui? Se a gente der um F5 aqui, ó. Ele vai imprimir o que ele recebeu. Estão lembrados disso? Aí lembra que a gente poderia fazer, por exemplo, um insert aqui, ó. Números, ponto, insert. Lembrado? Na posição 1, qual é o número que eu quero colocar? 0. Olha lá. Na posição 1, né? Porque a posição 0 é essa daqui, né? Posição 0, valor 0. Então, enfim, a gente tem aqui. E a gente poderia, por exemplo, percorrer. Lembra que a gente poderia percorrer uma lista? Como é que a gente fazia para percorrer uma lista? A gente Era consegue o read, não é? definir, por exemplo, o tamanho de uma lista? Ah lá, uma lista ela tem 10 posições. Tá certo? Ó, while, enquanto A for menor ou igual, além, números, o que a gente vai fazer aqui? Números, na posição, lembra que a gente poderia colocar uma posição aqui? Posição A. A, igual, 0, recebe 0, certo? A mais igual a 1. Ele imprimiu as 10 posições. Certo? A gente poderia percorrer, por exemplo, B.
digite um número de 1 a 10. Print. B. Vamos tirar esse while por enquanto aqui. 5. Opa. Certo? Então, a gente tem possibilidade de fazer isso. O que a gente poderia fazer? A gente poderia voltar aquele whilezinho aqui. Né? While. Nor. Que len lista. Né? Número, quer dizer. Números. Enquanto A for menor que o tamanho da lista, vai ver. Se, agora eu quero ver se o valor de B é igual a números na posição A. Se ele for igual, print o número que você procura está na posição. E aí a gente vai colocar a nossa posição. Como é que a gente fazia para imprimir mesmo? Ponto, vírgula, ponto, número? A. É assim? A mais igual a 1. A gente vai fazer assim, ó. A vai receber o valor de len números. Vou parar por aqui. Beleza? Tá dando para entender? Vamos lá? Aqui embaixo, ó. Puxa. Aqui a posição, vou pegar o 3. Olha lá, o número que você procura está na posição 2. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu alimentei uma lista com alguns números, certo? Inicializei a variável. E aí eu pedi para ele digitar um número. Aí eu percorri essa variável, essa lista, né? Tamanho dela. O tamanho dela é tamanho 10. Então, quando ele for menor que 10, começando do 0, né? Na posição 0, deve ver. O número que você digitou é igual ao número da lista na posição que ele está mostrando? Certo? Que a gente poderia fazer assim, ó, print, né? Posição da lista, vírgula, A. Certo? Como é que a gente vai para colocar a posição da lista tal, número tal? Como é que a gente faz isso aí mesmo? Depois vocês pesquisem, então. Se a gente colocar aqui para funcionar, posição da lista 0, número 1, posição da lista 1, número 2, posição da lista 2, número 3, e assim sucessivamente, até achar. E na hora que ele achou, ele para. Como é que ele parou, professor? Eu atribuí o número final a A, e aí ele vai verificar. A é menor que o número? Não, ele é igual, ele vai cair fora. Então, isso aqui seria um algoritmo de busca, certo? Mas dentro de uma determinada lista. Só que a gente está falando numa questão de busca um pouco mais complexa. Tá certo? A gente está falando de uma busca um pouquinho mais complexa. Mas que tipo de busca que é essa que a gente está buscando, professor? Que a gente está querendo fazer, professor? A gente está querendo pegar algoritmos de busca que eles sejam, que tenham uma certa lógica em cima deles, tá certo?
Então, a gente vai ter diversas são essas aplicações que a gente vai estar utilizando para esse mecanismo, tá? Todas essas aplicações utilizam mecanismos de busca. Um grande diferencial entre uma ferramenta e outra é a velocidade de resposta. Nossa, professor, mas naquele algoritmo que você fez ali, ele foi rápido. Foi rápido porque está buscando uma lista muito simples, uma coisa muito específica, né? Em relação ao assunto que a gente está querendo trabalhar. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Só para relembrar, o que a gente está querendo falar era, se não me engano, era assim, porcentagem S... Não. Ih, caramba, não lembro. Acho que era assim. Não. Acho que tinha uma coisa. É. Esse daí foi impossível. A posição da lista 0, o número é 1. A posição da lista 1, o número é 2, né? Lembra? Tudo é. Tranquilo? Vamos lá. A gente está falando de uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais rápida, certo? Então, a gente tem aqui alguns tipos de busca, que é a busca linear ou a famosa busca sequencial, tá? O algoritmo de busca sequencial ou busca exaustiva, ele percorre itens da sequência procurando o valor de destino, que é nesse caso aqui. Ele veio casa por casa. Então, imagine que vocês têm aqui uma lista de 10 milhões de números. Quantas casas ele vai percorrer? 10 milhões. Certo? Ele vai percorrendo uma por uma até chegar à posição que ele quer. Ó, vamos demonstrar para vocês aqui. Dá um breakpoint aqui, ó. Debug e vamos debugar. Tá lá. Começou a debugar. O próximo passo, Ctrl F11, Ctrl F11. Tá vendo? Tá aparecendo step aqui embaixo, ó. Tá? E aqui ele tá aparecendo as variáveis alimentadas. Ctrl F11. Opa, fez uma chamada. Ctrl F11, Ctrl F11. Vamos dar um Ctrl F12 aqui para ir mais rápido. Tá? Para ele pular essas bibliotecas. Eu não quero a biblioteca. Adita um número 5. Dei um Enter. Olha lá. Então, deixa eu botar um outro breakpoint aqui para dar. Tirar esse breakpoint daqui. Debug, pronto. Adite o número 5. Pum. Aí, vamos começar. Breakpoint. Olha lá. Vai olhando aqui em cima, aqui, ó, que ele vai mudar o A e vai percorrendo aqui para falar qual é a posição que ele está indo. Beleza? Ctrl F11. Ele vai buscando umas threads, vai fazendo uns negocinhos, parará e piriri. Outro breakpoint. Vou chegar aqui. Ctrl F12. Pronto. Olha lá. Letra A, certo? B, 5. Números A. 11. Foi, alimentou. Qual que é o valor de A agora? Isso, muito bem. 1. Ah, Ctrl F11, deu else. Vai. Olha lá, 2.
3. Ó. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. 4 é a posição que eu quero. Tá aqui, ó, posição 5. Beleza? 12. Olha lá. B é igual a números? É, contra F11. Aí ele entrou. Por quê? Porque ele viu que a posição 4, que é essa daqui, da minha lista, contém o número 5. Aí ele vai fazer o que a gente quer. Que a impressão vai cair ali. Qual que é o valor? Olha lá, que ele mudou o valor para 10, ó, tá vendo? Por quê? Ele chegou para a última posição da lista. F11 pulou fora, F11 pulou fora. Acabou o problema. Tranquilo, pessoal? Então é isso que ele está fazendo. Quando a gente fala de busca sequencial, é essa busca. Ele vai percorrendo casa por casa, um por um, até achar. Não existe uma inteligência. É aquela coisa assim. Segue essa rota, entendeu? Vai desse jeito. Tá certo? Opa. A busca começa por uma das extremidades da sequência, no nosso caso, na posição 0, certo? E vai percorrendo até encontrar ou não o valor desejado. Com essa imagem, fica claro que uma pesquisa linear examina todos os itens da sequência até encontrar o item de destino, o que pode ser muito custoso computacionalmente. O que significa isso? O que significa a palavra custoso? Pode ser caro? Caro, certo? Se eu chegar e falar assim, cara, foi muito custoso ter chegado até aqui. Eu poderia substituir por foi muito difícil eu ter chegado até aqui? Acho que sim. Acho que sim, sim, né? Pode. Quando eu dou o sentido à palavra custoso, assim, tipo assim, foi custoso chegar até aqui, foi difícil chegar até aqui. Por exemplo, foi custoso chegar à posição que eu ocupo hoje no mercado de trabalho. Eu batalhei, eu sofri, eu deixei de fazer muita coisa, eu investi muita coisa na minha vida para poder chegar até aqui. Quer dizer, eu sofri muito com aqui, tá certo? Quando a gente fala na questão de custoso computacionalmente, o que significa isso? Ah, ficar caro para o computador. O que é ficar caro para o computador? O computador tem que entregar muito para ele. O computador tem que entregar muito, quer dizer, vai ser custoso manter esse processo funcionando, porque eu vou ter que fornecer para ele muito poder computacional. Muito uso de CPU, muito uso de memória, muito uso de disco. Isso a gente está falando em algoritmo. Agora imagine que você tem um algoritmo misto. Ele utiliza banco de dados e algoritmo como um todo. E você tem um processo que é custoso dentro do front-end e um processo que é custoso lá no banco de dados também. Como é que vai ser esse sistema seu? Nem mesmo vai querer comprar. Por quê? Que vai ser ruim. Isso. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só deixar um negócio aqui rapidinho. Esqueci de deixar um negócio aqui pro prédio.
Bom, vamos lá. Então, tudo que é custoso, tudo que é computacionalmente falando, tudo que é custoso, significa que vai requerer muito poder de processamento da máquina. A máquina vai ter que entregar muito. Tá certo? E isso a gente não quer. Por quê? Quanto mais lerdo for o nosso algoritmo, mesmo que ele faça certo, ele não vai trazer aquilo que a gente mais quer para a informação, que é o quê? Rapidez e acesso imediato. Não tem por que a gente pagar bilhões, por exemplo, num software que ele demore 5 dias para entregar um relatório. Vocês estão conseguindo compreender essa jogada? Sim, professor. Isso é bem funcional. Não entendi. Tá dando para compreender, sim. Ela tem que ser, o que o Lucas falou? Tem que ser bem o quê? Funcional. Funcional. Beleza. Então tá. Por exemplo, aqui tem aqui um algoritmo de busca, certo? Aqui, ó, busca, executar, busca linear. Né? Ele vai passar uma lista e vai passar um valor para uma função. Tá certo? O que ele vai fazer? Primeiro, vai definir a função. Depois, ele vai buscar o tamanho dessa lista. Logo em seguida, ele vai pegar uma estrutura de repetição para percorrer toda a lista. Está faltando um while aqui, certo? Ficou faltando um pedacinho aqui. Ele vai ter uma condição para verificar o valor e vai falar se ele achou ou não, retornando true ou false. Então, você tem uma certa sequência a ser seguida. Tá? Só que isso aqui vai ser uma questão de quicksort, tá certo? Olha lá, para procurarmos então, elementos em uma lista por meio de algoritmo de busca sequencial, é necessário percorrer todos os elementos da lista, que foi o que a gente fez aqui. Certo? A gente percorreu todos os elementos de uma lista. Professor, como é que a gente melhora? Vamos melhorar isso aqui, colocar isso aqui numa função? Vamos. Def busca linear. Lista e valor. Olha que bacana. Certo? E aí a gente vai passar o quê? Lista busca. Receber o quê? Lista. Eu vim aqui colocar aqui, ó. Print. Lista. Busca. X. Busca. Aqui uma lista e um valor. 0. Ele imprimiu o que ele recebeu, tá certo? Ele recebeu para cá. A gente vai usar essa lógica de colocar aqui dentro. Beleza? Aquilo que a gente fez aqui, ó. Colocar para cá. Certo? Ó, lista busca, tá aqui a lista. A. B input, né? No caso, a gente poderia tirar esse input daqui. Tal. B, né? Aqui é a lista busca. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma função para percorrer, tá certo? O que nós estamos aprendendo aqui, a gente está vendo aqui na nossa aula? A gente está falando que a busca sequencial, a gente vai percorrer todos os elementos da lista, até encontrar. Para isso, é realizada uma comparação do valor, tá aqui, certo? Do elemento que seja encontrado na lista com o valor de cada posição da lista. Então, é por isso que uma busca sequencial, ela acaba sendo mais custosa para o algoritmo. Por quê?
dependendo do tamanho da sua lista, é o tanto que você vai gastar para percorrer, é o tanto que vai custar para você percorrer tudo isso, tá certo? E não é isso que a gente quer. Então, olha aqui, ó. O autor do livro colocou lá um algoritmozinho. Vamos copiar esse algoritmozinho aí? Vamos? Para vocês terem na máquina de vocês aí, para a gente poder também exercitar esse passo a passo? Vamos lá? Vou dar 5 minutinhos para vocês. O professor cortou aqui, é para copiar esse código? Sim. Vocês fazerem ele também. Ah, tá, entendi. Aí vocês vão debugar na máquina de vocês aí da maneira que eu for falar, para vocês vendo que a gente vai explicar o que é cada um aqui.
Já copiaram? Professor, eu estou acabando de copiar. Beleza. Professor, Oi? posso compartilhar a tela? Qual que é o problema? Ele está dando problema na linha 10, onde está pós igual a 0. Pode compartilhar. Não, agora eu arrumei, consegui aqui. Viu? Peraí. Não, peraí, tá tendo um probleminha aqui numa das últimas linhas. Deixa me passa aqui o negócio de compartilhar que eu já te mostro. Pronto. Apareceu? Escreveu return errado. Ah, peraí. Tá certo. Executa agora. Mas continua. Não, você tá fazendo errado. Quer ver? Por exemplo, vai ali onde está encontrado 2 pontos. Coloca o mouse na frente. Encontrado. Como é que é? Dá o controle para mim. Tá, permitido. Ó, o problema está aqui, ó. Você está errando a indentação. Você não está respeitando a indentação. Lembra que o Python, ele segue uma indentação para determinar os blocos. Você não está seguindo isso. Que eu copiei num bloco de notas para não ficar abrindo e fechando a página. Aí eu só copiei e colei. Está indentado certinho. Agora sim. Tranquilo? Tá tranquilo. Pode compartilhar. Aqui, né? Voltou normal? Voltou. Ok, obrigado, professor. Vocês estão enxergando minha tela aí? O seu rosto. Agora. Agora dá para ver. Beleza? Então tá. Então vamos lá. O que a gente vai fazer então? Então vamos ver aqui passo a passo. Então, os mais importantes. 1, 2, 3, deixa eu ver aqui. Então aqui a linha, essa aqui, ó, linha 1, 2, 3, 4. Essa aqui vai ser a nossa linha 5. Beleza?
Então, nessa linha 5, a gente tem uma estrutura while que vai permitir percorrer a lista para comparar o elemento procurado com o elemento que está na posição da lista. Nesse caso, enquanto a posição for menor que o tamanho da lista, o elemento não vai ser encontrado. Já na linha 6, que é a linha de baixo, vai ter uma estrutura if, que é ela que vai fazer a condição para encontrar ou não o elemento do vetor, que é da nossa lista. No caso, se a posição da lista correspondente ao elemento do valor procurado, ele vai dar como verdadeiro. Se não, ele vai passar para o próximo elemento da lista. Já na linha 13, é mostrado o vetor com 8 elementos. Qual que é a linha 13? É esse cara que a gente está buscando. Tá certo? Que é esse cara aqui. Que vai do 0 até a 7ª posição. E na linha 14 é buscado o elemento da 5. Quer dizer, aqui atrás ele alimentou uma lista e aqui ele está falando, olha, vai nessa lista aqui de cima e busca elas que tem o valor 5. Beleza? Então, como o elemento não vai estar na lista, ele vai retornar o quê? Um false. Tá certo? Agora, na linha 14, ele vai passar a mesma lista, só que com o elemento 15. Nesse caso, ele vai achar e vai retornar um true. Beleza? Só que eu fiz uma pequena modificação, tá? Trabalhei do mesmo jeito, da mesma coisa, do mesmo jeitinho que estava lá. Só que aqui eu fiz uma maneira diferente. Ó, eu vou colocar um pontinho aqui, vou colocar um pontinho aqui, e só. Beleza? O que ele vai fazer aqui? Ó? Aqui, essa aqui é toda a estrutura. Canto de início. Vamos fazer assim. Ó. Início. Tá mesmo? Início da função. E aqui embaixo, é o final da função. Certo? Só para a gente ter uma ideia. Depois eu coloco isso aqui em código certinho. Então, esse bloco aqui é o bloco de início e fim da nossa função. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Função, para não dar erro no nosso código, fim da função. Beleza? Então, aqui é a função. É esse cara que vai fazer toda a lógica que a gente quer. Tá certo? Esse cara. Ele vai percorrer tudo e vai devolver. O que nós temos aqui? Nós temos a lista. Essa é a lista. Beleza? Lista para buscar. Número que deseja buscar na lista. Esse cara aqui. E aqui vai ser o quê? Chamada da função. Tá certo? No lugar de eu passar um número fixo, eu vou pedir para o usuário fazer o quê? Ó, cara, retorna um valor para mim aí. Vamos ver? Vamos. F5. Tudo igual. Ah, tá aqui. Digita um número. Fala aí o número. Número 2. Pimba. Número 2 não foi encontrado. Por quê? Tem encontrado. Por que não encontrou, será? Vamos tentar assim, ó. Tentar passando o número 2.
Olha lá, o número 2 porque estava passando como um valor, estava tendo outro. Vamos ver se era só o espaço na frente que estava dando. Pode ser isso. Realmente tem que passar. Beleza, então vamos lá. Vamos debugar. Debug, beleza. 11, passou a lista, tá vendo? Ó, aqui em cima é o que está acontecendo em memória. Passou ali, já carregou em memória. Olha onde ele está com a setinha azul aqui, ó. Vai fazer o quê? A perguntinha. F11. Chamou. Digita um número. Fala aí o número. Número 8. Enter. Return. Já caiu aqui para baixo. O que significa aqui? Que ele vai fazer a chamada e vai atribuir o valor para a variável retorno. F11. Aí foi lá para cima, tá vendo? Veio aqui em cima, tá vendo que tá meio rosinha aqui, né? F11. Alimentou o valor para uma variável pós de valor 0 e falou para uma variável booleana, certo? Que é encontrado, atribuiu o valor falso. E por enquanto não achou nada. Tá aqui, ó. Booleana, falso. Pós, 0. O número que eu quero achar é 8. Beleza? Então a posição que eu vou procurar é 0. Qual que é a posição 0? 2. Vamos lá. F1. Aí ele carregou. Olha lá. A posição é menor que o tamanho da lista? Qual é o tamanho da lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. É. E o encontrado, ele é falso? Ele não foi encontrado, quer dizer, é falso? Not encontrado? É, tá certo. Então ele respeitou. Aí ele vai vir aqui para baixo. Se a posição 0 da lista for igual ao elemento que eu estou procurando, qual que é o elemento que eu estou procurando? 8. Qual é o valor da posição 0 da lista? 2. For esse, você vai passar encontrado para true. Não é. O que aconteceu? Alimentou o valor de pós para pós mais 1. Certo? Então, eu estou na segunda posição da minha lista. Valor 1, posição 2. Qual que é o valor da posição 2? Muito bem, 10. 10 é o número que eu quero procurar? Não. Posição 3 da lista. Certo? Posição 3. Posição 3 da lista. Qual que é a posição 3 da lista? 8. 8 é o elemento que eu quero? Não? Opa. É? Aqui, ó. Qual que foi o número que eu digitei porque eu quero procurar? É verdade, era 8. 8. Então, 8 ele passou para elemento. Aqui, ó. 8, ó, elemento. Ah, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e vai dar como encontrado true. Voltou para cá. A posição da lista qual que é? 2. 2 é menor que 8? É. E o encontrado é falso? Não, o encontrado é? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. O que ele vai fazer? Pular fora. E vai retornar o quê? O valor de encontrado. Qual que é o valor de encontrado? True. 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 Professor, Oi. essa barrinha à esquerda, como é que o senhor fez para aparecer ela? Onde tem elementos encontrados, lista, num, pós. Isso aqui? Isso. Só clicar em variável Explorer. Ah, tá. Tá? Apareceu agora. Beleza, então vamos lá. Então ele está aqui. Então ele vai fazer o quê? Vai retornar. Retornou. Beleza? Vamos continuar. Ele não chamou aqui e daqui ele veio para cá. Certo? Se ele parou aqui, ele vai continuar. Aí ele vai verificar o que eu fiz aqui. Se o retorno, que é esse cara aqui, tá aqui, ó. Certo? Retorno, que é esse cara aqui que ele vai retornar, para a variável retorno. For igual a falso, então ele vai imprimir isso aqui. Se não, ele vai imprimir isso aqui. O que aconteceu? Opa, eu achei.
Ah, você achou? Que legal. Então vamos ver o que você achou. Ó, o número 8 ele foi encontrado, porque era o número que eu queria procurar. Dito o número. Número 1. Ó, o número 1 foi encontrado. Então, da maneira que a gente está trabalhando aqui, nós criamos mais uma busca sequencial. Isso é custoso? Nesse algoritmo não é tão custoso, porque é uma busca sequencial muito simples, mas ele vai fazer sempre o quê? Vai comparar posição por posição da nossa lista com aquilo que nós queremos. Certo? Até ele encontrar. Da maneira que eu fiz passada, o que eu fiz? A única diferença é que, no lugar de eu utilizar uma variável booleana aqui, eu simplesmente atribuí o valor final para ele. Mas é o mesmo algoritmo. Tá certo? Agora, e uma busca sequencial em um vetor ordenado? Se a lista já estivesse ordenada, como seria realizada a busca do elemento procurado? Bom, já que vocês viram como se processa uma busca sequencial, como que se processa uma busca sequencial mesmo? Um algoritmo que faz a busca de um determinado valor. Como que é o processo que ele faz? Ele armazena os valores e traz o valor que você escolhe. Professor, seu som caiu. Eu expliquei 3 vezes isso. Uma busca sequencial, ela vai buscar o valor posição por posição de uma lista. Tá certo? No meu ponto de vista, a lista estando ordenada ou não, para uma busca sequencial, o custo é o mesmo. Tá certo? Entenderam? Como que funciona, então, o processo de uma busca sequencial? Ele procura nos lugares onde estão armazenados? Não. Vamos lá. O processo de uma busca sequencial funciona da seguinte maneira. Eu passo um elemento que eu desejo procurar para uma lista, no nosso caso, uma função. E ele vai procurar posição por posição da nossa lista até encontrar o valor desejado. Então, essa é a maneira que funciona o processo de uma busca sequencial. Bom, já que vocês compreenderam o processo de uma busca sequencial, que considera um vetor de entrada com números desordenados, mas e se a lista estivesse ordenada, como que seria realizada a busca da procura? Dessa maneira, nós estamos fazendo uma lista, nós estamos passando uma lista ordenada. Vamos ter um custo menor? Sim ou não? Acho que sim. Não, é a mesma coisa o custo. Ele vai procurar casa por casa. Ah, mas ele pode parar antes, mas ele vai procurar casa por casa. Ele não vai ter uma eliminação, tá certo? Se eu tiver na penúltima ou na última posição, o custo praticamente vai ser o mesmo. A diferença é quase imperceptível de um para outro.
Beleza? Ou seja, no meu ponto de vista, não há diferença entre uma busca sequencial e um vetor ordenado para um vetor desordenado. Tá? No caso, o autor aqui criou uma terceira variável, que no meu ponto de vista também isso aqui é encher linguiça, nada disso aqui precisaria, certo? O autor, na verdade, aqui, ele dificultou ainda mais o processo para controlar, tá? Mas mesmo assim, vamos lá, vamos ver como é que o autor quer trabalhar com a gente dessa maneira aqui. Vamos copiar essa busca aqui. Vamos copiar esse negócio aqui. Já copiaram? Tô nas últimas duas linhas. Na verdade, era só copiar outra e adicionar mais uns campos aí. Professor, Oi. eu copiei num bloco de notas, ia passar para o Spider, só que eu dei Ctrl alguma coisa e apareceu um quadradinho na lateral 0 e 1 e na lateral de cima 0 e 1. Aí dá a opção de digitar aqui alguma coisa. Como é que eu saio desse negócio? Tem que dar um Tem um ESC. Ezinho aqui. ESC? É. Tá, peraí. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. No primeiro algoritmo que a gente usou para buscar um valor em uma sequência é o algoritmo de busca binária. Primeiro algoritmo que a gente fez, certo?
A primeira grande diferença entre o algoritmo de busca linear e o de busca binária é que os valores precisam estar ordenados. Então, qual que é a lógica? A lógica é assim. Encontra o item no meio da sequência, certo? Se o valor procurado for maior, se o valor procurado for igual ao item do meio, a busca está encerrada. Se não, o valor buscado é maior ou menor do que o valor central, certo? Se for maior, então a busca acontecerá na metade superior da sequência. Se no caso ele for menor, então a busca vai acontecer na parte inferior da sequência. O que vai acontecer? No lugar de a gente pegar um item, que é ou da ponta, ou do começo ou do fim, nós vamos pegar no meio, certo? Aí vai comparar. É igual? Não. Agora, esse valor que você está procurando, ele é maior ou menor do que esse do meio? Ah, ele é menor, então eu vou procurar dali para baixo. Eu estou diminuindo o campo de uso meu, tá certo? Olha lá. Se ele for menor do que esse, eu busco daqui para cá. Se ele for maior, eu busco daqui para cá. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá. Então, lá. Eu tenho aqui um algoritmo de busca sequenciado, certo? Vou dar aqui um breakpointzinho aqui. Outro breakpointzinho aqui. Vamos lá. Debug. Vamos lá. Ctrl F11. Carreguei uma lista. Está aqui a lista. Ó. A fichinha está aqui. Deixa eu pôr. Pronto. Digita um número. Fala aí um número. Sei lá, número 8. Dê um enter. Beleza? Então, 11. Aí, tá vendo que ele já está começando aqui, ó. Ó, já está aqui, ó. Certo? Olha lá. 11. Aonde nós chegamos? O elemento que eu quero é o número 8. Beleza? A posição que eu estou é a posição 1. Ele está percorrendo sequencialmente. Certo? Nesse caso, ele está percorrendo sequencialmente. A gente tem um algoritmo de busca sequencial da mesma maneira. Tá. Mas como a gente vai tornar esse algoritmo um algoritmo mais inteligente? A gente vai ter, então, que tornar ele de uma maneira mais eficaz, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores para ele de uma maneira que ele vá buscar, que ele tenha um valor mínimo, um valor máximo e comece a buscar no meio da lista, certo? Esse aqui vocês não vão precisar digitar, não. Vou digitar só eu, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar. Deixa eu vir aqui, colocar para cá. Ó, def busca binária. Vou passar uma lista e um elemento. Vou ter um valor mínimo, vai atribuir 0, e um valor máximo, que vai ser o tamanho da minha lista, certo? Menos 1, que é uma posição menor. Vou ter uma variável booleana, encontrado, certo? E agora vamos partir para a lógica. Se o mínimo for menor ou igual ao máximo e não for encontrado, quer dizer, percorrer a posição sempre do menor até chegar no maior.
O menor é 0, o maior é a última posição da lista. Eu estou percorrendo a lista toda. Vamos lá. Então, meio lista, que é uma variável que eu vou atribuir qual que é o meio da lista, certo? Vai ser o quê? O mínimo mais o máximo aqui dividido por 2. Beleza? Se a posição da lista que eu vou procurar, qual que é a posição? O meio da lista. Vou começar pelo meio. Estou pegando o valor do meio da lista. For igual ao elemento que eu quero, o que eu vou fazer? Opa, encontrei. Se não, vou fazer o quê? Se o elemento que eu estou procurando for menor que o valor que eu quero do meio da lista, aí eu vou fazer o quê? Olha, então o meu máximo já é o quê? O valor do meio da lista menos 1. Imagina aqui, ó. 1, 2, 8, 10, 13, 15, 18, 20. São 8 posições. Então, aqui é 4 posição, aqui é 4 posição. Peguei essa posição, 13. Estou procurando o número 8. Certo? Qual que é o meu máximo? 20, o meu mínimo é posição 8 e aqui é a posição 0. Tá certo? Qual que é o meio da lista? O meio da lista vai ser 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Esse valor é igual ao elemento que eu quero? Não. O elemento é menor do que esse valor? É. Então, o máximo da lista vai ser o quê? Esse cara aqui, menos 1. Essa posição aqui, que é a posição 4, menos 1, que é a posição 3. Por que você excluiu essa? Porque esse valor já não é. Então, ele vem para cá. Então, a minha lista se reduziu de 8 posições para 4 posições. 1, 2, 3, 4 posições. Tá certo? 4 posições. Tá aqui. Então, ele vai ser aqui, ó, tamanho 3. É isso que a gente vai fazer essa lógica. Nós estamos encurtando a lista para que ele tenha uma lógica muito mais eficaz. Caso contrário, nós vamos fazer o quê? O mínimo vai ser igual a meio da lista mais 1. Se a lógica for diferente, quer dizer, se ele estiver para o lado de cá, então o mínimo vai vir para cá. Tá certo? Return encontrado. A gente vai debugar aqui, fica tranquilo, tá? Teste lista vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá. Print. O quê? Busca binária. Nós vamos passar o teste da lista e vamos pegar a posição 14. Pimba. Esse cara que eu quero. Certo? Tá aqui. Debug. Vamos lá. Ctrl F11, Ctrl F11. Está carregando aqui. Opa, ele já... opa, peraí. Vamos parar aqui. Pra cá. Pra cá. Dá uma limpada aqui. Pronto. Vamos lá de novo. Debug. Ops, está aqui em cima. Beleza? Está carregando aqui a função. Carregou a função. Passou a lista. Olha lá, valor da lista. Está aqui o valor da lista. Beleza? Vou puxar para cá. Assim. Chamou ali, chamou a função. Beleza. Qual é o elemento que ele está pedindo? 14. Beleza? Vamos lá, então. Carregou o mínimo para 0 e o máximo para
o tamanho da lista. Qual que é o tamanho da lista? 14 posições. Beleza? E o encontrado foi falso. Aí ele vai verificar. Qual que é o mínimo? O mínimo é 0. E o máximo? 14. O mínimo é menor ou igual ao máximo? O microfone está mutado? Não, está desmutado. Tá, eu vou responder para vocês, já que vocês não conseguem ter essa lógica da matemática. 0 é menor que 14, beleza, pessoal? Beleza, professor. E o não encontrado? Não encontrado, eu quero que não seja verdadeiro. Se ele não é verdadeiro, ele é falso. Muito bem. Então tá bom. Então ele atende os dois requisitos? Atende. Aí nós vamos definir o meio da lista. Certo? Qual é o meio da lista? Bom, o meio da lista vai ser 7. Quer dizer o quê? Qual é a posição que eu quero? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A posição que eu quero é essa. A sétima posição. Por quê? 0 mais 14, vamos colocar aqui na matemática, na calculadora, ó. 0 mais 14 é igual a 14. Dividido por 2 é 7. Então é a sétima posição que eu quero. A sétima posição da lista, que é o valor 8, ele é igual ao elemento que eu quero? Qual que é o elemento? 14. Não. Então ele vai ter que sair fora. Não. Ele é menor? 8 é menor que 14? E 14 é menor que 8? Não, ele é maior. Então, ele passou. Então, o mínimo da lista vai ser o quê? O meio da lista, que é 7, mais 1. Então, isso aqui vai virar o quê? 8. Olha lá. Então, a minha lista, ela reduziu de 8 a 14. Então, eu vou procurar a partir da 8ª posição até a 14. Eu não preciso procurar ela sequencialmente inteira. Eu não preciso ir na posição 0, posição 1, posição... Se eu já peguei no meio e verifiquei que ele é maior do que tudo que está para trás daquilo, eu não preciso buscar aquilo lá tudo, eu só busco dali para frente. Qual que é o meio da lista agora? O meio da lista vai ser o quê? 8, ó, 8 mais 14, que é 22, dividido por 2, 11. Eu vou pegar aqui, ó, 8, 9, 10, 8, né? 9, 10, 11. Então, a posição 11 vai ser essa aqui, que é o valor 11. Beleza? Então, vamos lá. O valor da posição 11 é igual ao elemento? Não. O elemento 14 é menor do que 11, que é o valor da posição que bate, né? O valor? Não, ele é maior. Então, o mínimo deixou de ser a 11ª posição e passou a ser a 12ª posição. E aí é o mesmo cálculo. 14 mais 12, 26. Dividido por 2, ganha 1 bis. Se responder certo. Muito bem, 13. Então vamos lá. Então aqui a posição vai ser 13. Então ele vai pegar aqui, ó. Qual é a 13ª posição? 13ª posição é essa aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! 13. Então 13, a 13ª posição, que é o valor 14, é igual ao elemento que eu quero? É. Então ele vai ter que entrar. Entrou. Encontrou. True. Verificou. O mínimo ele é 12, o máximo 14, porém, ele é true, caiu fora. Retornou o valor de encontrado. Olha lá. Olha lá, encontrou, true, beleza? Então, olha a lógica que fez. Ele foi fatiando as situações e foi diminuindo o nosso campo de pesquisa. Então, se eu tenho lá uma lista de 10 milhões de posição, esse algoritmo, ele vai fazer com que eu vá fatiando pedaços da minha lista, certo? E vou diminuindo
aquilo que eu tenho que procurar. Com isso, eu gero um custo menor de processamento do algoritmo. O algoritmo se torna mais eficiente em relação à busca. Vou salvar ele aqui. Aqui tem um segundo exemplo, que é passando um outro valor, tá? Bom, agora vamos ver alguns pontos importantes desse exemplo. Na linha 6, que é essa linha aqui, ó. Essa linha. Deixa eu colocar aqui para mim colocar a guia. Vai ficar mais fácil para mim. Slide 18. Temos a estrutura de repetição while, certo? Que é a estrutura que é o last de repetição, que vai ser executado enquanto o primeiro elemento da lista, que é o mínimo, for menor ou igual ao máximo, que é o último elemento, e o elemento procurado não for encontrado. Na linha 7, identificamos o índice associado à metade da lista. Vamos voltar na linha 7. Qual que é a linha 7? É esse cara aqui, ó. Aqui nós vamos determinar quem é o meio da lista. A partir desse meio que a gente vai fazer a busca. Se a gente vai buscar ou para a direita ou para a esquerda. Na linha 8, vai ter a instrução if, que é a estrutura de decisão, certo? Que é a condição. Que essa condição basicamente vai verificar se o elemento do meio da lista ele é igual ao que é procurado. Já na linha 10, que é essa linha aqui, nós vamos ter o contra-if, que é o else. Que se essa afirmação aqui for falsa, ele vai cair no else. Tá certo? E aí que está a sacada. E aqui nesse else, ele vai verificar se o número que nós estamos procurando, ele é maior que o meio da lista ou menor que o meio da lista, visto que ele só entrou nesse else porque o número não é igual ao meio da lista. Aí, a partir desse else, que é a grande jogada, é ele que vai fatiar a nossa busca. Aí ele vai identificar se o elemento que você está procurando for menor do que esse valor do meio da lista, então eu vou diminuir o meu número máximo. No lugar dele ser a última posição, ele vai ser uma posição a menos que o meio da lista. Então, no lugar de eu procurar em 10 milhões de linhas, eu vou procurar em 4.999.000. Se eu tiver que fatiar mais um pouquinho, eu vou diminuindo assim até chegar ao tamanho razoável. Ou seja, no lugar de eu diminuir casa por casa, eu estou diminuindo praticamente em torno de 50% cada vez que eu faço uma busca. Olha lá. Regrinha de 3. Se 14 é 100%, certo? 14 é 100%. O número que a gente queria procurar estava na posição... Qual a posição que estava mesmo? Posição 13, né? É isso, né? Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, 13. Se 14 posições é 100%, 13 posições vão ser quanto? A gente vai lá, 13 vezes 100 dividido por 14. Seria 92%. A gente teria que procurar em 92% da nossa lista, quase 93%, para chegar ao valor que a gente quer. Dessa maneira, o que ele fez? Ele fatiou. Quando ele já não achou, ele fatiou a lista em 50%. Certo? Então, no lugar de eu procurar em
14 posições, eu vou procurar só em 7. Ah, eu não achei? Não, então eu vou procurar só em 3. Ele vai determinando sempre os menores, né? 7 posições, né? No caso é 8, que são 4, de 0 a 7. Né? Então vai para 4. 4 posições. E se não achasse em 4, ele diminuía para 2 posições. Então, no lugar de eu percorrer 14 posições, 13 posições, eu percorri 3 posições. Sempre fatiando dessa maneira. Tá certo? Então, o algoritmo de busca, ele compõe um arsenal de algoritmos tradicionais de computação. Quando é conhecida a sequência de passos, ou seja, o pseudocódigo, basta escolher uma linguagem de programação e implementar ela. Esse esquema todo que a gente fez aqui para vocês, dessa maneira, que foi apresentado, vocês podem utilizar a mesma lógica dele em linguagem de programação C, C Sharp, Java, Delphi, PHP, tá? Qualquer outro tipo de linguagem que vocês desejarem. O importante é entender que esse código, essa lógica, ela é uma lógica aplicada em qualquer outra linguagem. Essa lógica em si, ela traz um custo computacional muito baixo em relação da busca sequencial. Por quê? Porque a busca sequencial ele vem buscando casa por casa. Todos os 3 exemplos que a gente utilizou aqui dentro da nossa aula de hoje, eu vou colocar para os senhores lá no nosso Classroom, tá? Então, eu solicito para que vocês verifiquem isso aqui, certo? Que vocês possam rever essa aula novamente, tá? E debugar. Para debugar o código, vocês vão marcar os pontos que vocês querem que ele passe. Tem aqui em debug, Ctrl F5, né? Que é o debug. E aí, para passar linha por linha, é Ctrl F11, tá? Quando vocês quiserem executar de uma vez, Ctrl F12. E já faz a execução total. Ele vai chegar até o ponto que vocês estão marcando. Então, se eu der um Ctrl F12 aqui de novo, ele vai vir nesse pontinho vermelho que eu vou marcar aqui. Ó. Lá, Ctrl F12. Ele vai ficar buscando até chegar naquele pontinho vermelho. Viu? Pontinho true. Beleza? Ele vai ficar percorrendo até acabar. Tá? Para limpar os pontinhos, é só desmarcar aqui. Para parar, é só apertar nesse azulzinho. Certo? E aqui vai fazer a execução normal. Então, debug, tem que marcar onde vocês querem, tá? Por exemplo, eu quero aqui no while e aqui no telelista, beleza? Debug. Carregou, chegou aqui na telelista. Ctrl F11, ele passa para a próxima linha. Ctrl F11. Professor, por que ele não entrou lá? Ele entrou para aqui. Não imprimiu direto, ele fez um call. Tá vendo? Ó, chamei. Ó. Chamei. Certo? Aí eu vou dar Ctrl F11, ele vai ficar armazenando. E aqui em cima no Variável Explorer, são os valores que eles vão carregar em memória, tá? Então aqui o F12, professor, quero matar aqui de uma vez, só desmarca o pontinho que tem aqui, dá um Ctrl F12, ele já mata para vocês tudo de uma vez. Tá certo? Eu vou subir isso aqui também. Professor, Pode falar. o Ctrl F12 não precisa deixar nada marcado, né? Não. Beleza. Ctrl F12 ele faz a execução até o próximo ponto de breakpoint.
Tá? Na unidade 3, seção 3, eu vou estar colocando aqui os exemplos para os senhores. Só compartilhar aqui um pouquinho. Ô, professor, esses slides também estão no Classroom ou não? Vão ser colocados também. Ok, obrigado. Tá. Uma certa lentidão aqui. No Lava, mas... algoritmos, diferença, atividades, material. O Classroom está postado o slide. No Ava, assim que Deus permitiu, eu consigo postar, porque ele não está dando um monte de problema. Aula. Isso. E aí, até amanhã eu subo a aula em vídeo para vocês. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá bom. Agradeço a participação de todos. Boa noite e até segunda-feira que vem. Boa noite, professor.